Boa noite. O tema que eu resolvi apresentar aqui para vocês é o finalzinho da monarquia e o começo da república, né? A transição, né? De um poder para o outro, de um governo para o outro. Então, eu usei o texto da monarquia à república, Momentos Decisivos, da Emília Viotti da Costa, e Os Bestializados, do José Murilo de Carvalho, né? Então, iniciando nossa discussão, muito se pensa, até hoje, né, que a proclamação da República teve uma causa específica. Era comum naquela época e até atualmente, né, que alguém defenda que a República se deu por meio de três fatores, ou até mesmo esses fatores isolados, né, que é, o primeiro fator, o fator religioso, uma vez que a coroa desenvolveu atritos com a igreja, o que ocasionou o descontentamento da população. O segundo fator é o fator militar, que intensificou o descontentamento dos soldados, principalmente após a Guerra do Paraguai. E o terceiro fator é a abolição, que causou o aborrecimento dos fazendeiros, que eram a base da monarquia. Porém, né, esses três fatores isolados, eles não são a causa principal da queda da monarquia. Com as novas fontes, né, os historiadores apontam que é necessário levar em conta os movimentos sociais e econômicos que estavam emergindo a partir da década de 1870 e voltar-se também para o coletivo, e não ficar fixado somente em figuras individualistas, por exemplo, na própria figura do Dom Pedro II ou do Deodoro da Fonseca. Então, segundo a Emília Viotti da Costa, no quesito econômico, é necessário levar em consideração a construção de ferrovias, que se mostraram de extrema importância para o escoamento da produção, a modernização na fabricação de açúcar, o aperfeiçoamento na produção de café, o aumento no número de indústrias, a crise no sistema escravista, a chegada de imigrantes substituindo a mão de obra escrava. Nesse sentido, Costa vai apontar que a economia ficou mais diversificada, né, levando ao melhoramento do processo de urbanização e aumento populacional, fazendo com que o sistema agrário deixasse de ser o único empreendimento a ser investido, né? O Estado precisaria olhar para outros setores agora. Com essas mudanças econômicas, a sociedade também vai, né, se modificar, ela vai passar por processo de modificação, assim como o setor econômico. Os grupos relacionados às indústrias começam a aparecer, né? E eles defendiam o maior investimento no setor, mas eles eram barrados pelos senhores agrários, né, que formavam a maioria nas câmaras representativas. Então, os senhores de terra não davam importância para as indústrias, eles queriam um foco somente na agricultura. Surgiu também os pequenos e médios burgueses, que estavam ligados ao setor comercial e faziam aumentar a população urbana. Esses novos grupos, então, eles possuíam uma vida diversa, né, daquela que ocorria nos senhorios rurais, né, e eles tinham interesses próprios ligados à vida urbana. Os grupos urbanos mais pobres, que também tiveram um aumento significativo, eles vão começar a ser incluídos no meio político também, né, por conta desse aumento. Os grupos tradicionalistas, formados por fazendeiros mais antigos, eles tiveram bastante dificuldades com essas mudanças sociais e econômicas, uma vez que enfrentavam uma crise em suas produções e se endividavam cada vez mais, fazendo-os ficar apegados à mão de obra escrava. Então, eles não conseguiam, se ocorresse a abolição, eles estariam falidos, acabados. Enquanto isso, os fazendeiros de áreas pioneiras aprimoravam a sua produção e introduziam a mão de obra livre, conseguindo prosperar. Assim como a Costa escreve, quando ocorreu a abolição, esses fazendeiros mais antigos, que dependiam dos escravos, sofreram um grande golpe, o que debilitou ainda mais o regime monárquico, porque esse grupo era o principal aliado da monarquia, né? Então, a base foi abalada. Essas transformações, que começaram a ocorrer principalmente a partir de 1850, ocasionou vários conflitos. A indústria precisava de proteção e investimentos, mas os fazendeiros não aprovavam essa ideia.
alguns setores pregavam incentivo na imigração, já outros a mão de obra escrava, como é o caso dos antigos fazendeiros. A separação entre Estado e Igreja também era pregada, era pedida. Uma maior participação política da população e eleições diretas, melhorias na infraestrutura urbana, já que a maioria das pessoas, né, começaram a migrar para a cidade. Então, desse modo, via-se como saída para esses conflitos a transformação do Estado em federação, uma vez que o poder estava centralizado nas mãos do imperador e não era capaz de atender todas as necessidades do diverso território brasileiro. Então, era mais fácil criar estados com governos próprios para que fosse melhor distribuído o poder e também a administração. Porém, né, o ideal federativo só foi colocado em prática depois da proclamação da República, o que não impediu que surgissem algumas ideias separatistas. Mas mesmo muitos defendendo que a separação seria melhor, a ideia de federação dos republicanos parecia a mais adequada, pois pregava manter a unidade nacional. Então, a Costa vai apontar que as ideias republicanas no Brasil, elas não eram novidade quando ocorreu a proclamação da República. O Partido Republicano surgiu em 1870, né, a partir do desmembramento do Gabinete Zacarias, no qual os membros mais radicais deste gabinete, que formavam um partido, adotaram os ideais republicanos. O partido foi crescendo, se tornando influente, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e a partir de 1888, o número de filiações ao partido cresceu muito, principalmente após as suas ideias despertarem o interesse das camadas populares. O partido possuía, então, duas orientações que eram a evolucionista e a revolucionista. Os evolucionistas queriam chegar ao poder por meio de eleições, né, de maneira pacífica. Já os revolucionários pregavam uma revolução popular para a tomada do poder. Dentro do partido venceu a orientação evolucionista, né, mas isso durou pouco, porque pouco tempo depois os militares tomaram o poder. Então, a partir de 1887, começa-se a pensar em pedir ajuda ao exército para instaurar a república. Porque não era possível haver uma revolta popular, porque o povo não possuía conhecimento de seu poder e sua força. Assim, então, os republicanos passam a insuflar o ânimo dos militares contra a monarquia. Ao todo, foram duas tentativas fracassadas, uma em 1887 e outra em 1888. E a terceira, que foi a bem-sucedida, de 1889. Várias inquietações começaram a surgir no país, especialmente após a abolição da escravidão, em 1888, e a intensa propaganda dos republicanos. Então, a monarquia começou a se armar para barrar esse golpe. Então, ela começou a implantar uma série de reformas no intuito de segurar esses movimentos. A situação ficou ainda mais insustentável após a dissolução da Câmara e algumas medidas tomadas pelo ministro Visconde de Ouro Preto, que causou insatisfação no grupo militar, na ala militar. Então, desse modo, em 15 de novembro de 1889, ocorre a proclamação da República e o fim da monarquia. Agora, entrando um pouco no contexto do José Murilo de Carvalho, com a obra dele, Os Bestializados, a República, ele vai dizer que a República não veio como a maioria esperava, né? E começou a gerar conflitos entre aqueles que antes estavam unidos. As oligarquias continuavam no poder. As condições de vida continuavam as mesmas. A economia colonial ainda vigorava e dependia de mercados e capitais estrangeiros. Então, com a chegada da República, foi poucos avanços na expansão de direitos civis e políticos, havendo até retrocessos. Assim, passou-se a ocorrer uma distinção social, sociedade civil e sociedade política. Os civis não possuíam participação política, né? O direito político, ele não era natural, era acessado por um grupo escolhido.
Então, assim ficavam excluídos os pobres, as mulheres, os mendigos, praças de pré, ordens religiosas e analfabetos. Assim, o grupo que levou vantagem foram os vitoriosos da República, que nada mais eram que a elite. O poder saiu apenas das mãos de uns e foi para as mãos de outros poderosos. Bom, então, o José Murilo de Carvalho, ele vai apresentar que essa rigidez do sistema republicano, sua resistência na ampliação da cidadania, fez com que os populares ficassem descontentes. E assim surgiu movimentos anarquistas e socialistas com operários de várias classes, que começaram a ser contrários à República, né? Bom, desse modo, né, para encerrar, o desenvolvimento do país só começou a aparecer a partir de 1930, quando houve a Revolução de 30, que pôs fim à República Velha. Bom, acho que era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado pela atenção.